Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Antes da prece inicial, nós temos os avisos importantes. Nós temos evangelização infantil, todas as segundas e quartas-feiras, das 20 às 21 horas, domingo, de 9 às 10. A premocidade acontece todas as segundas e quartas-feiras, das 20 às 21 horas, e domingo, de 9 às 10. Os bebês também são agraciados e devem vir também. Isso acontece todas as segundas e quarta-feiras, das 20 às 21 horas, e domingo, de 9 às 10 também. A mocidade acontece sábado, às 14 horas. Nós temos o estudo da doutrina espírita todos os sábados, às 17 horas. Os estudos acontecem com os livros do Livro dos Espíritos e obras de André Luiz. Isso acontece, na verdade, de sextas-feiras, às 19h45. E tem o coral, que é muito importante, do qual eu faço parte. Acontece todos os sábados, às 16 horas. E não tem necessidade de saber cantar, não, que eu também não sabia e descobri que eu sou cantor. Embora eu não acredite muito, mas sou. Então, assim, é muito importante a participação de todos. Nós temos atendimento fraternos, às segundas e quartas-feiras, às 19 horas. Eles têm que dar o nome na recepção. Domingo, às 9 horas, dá também o nome na recepção e será chamado durante a reunião. Nós temos a orientação espiritual, que acontece às quartas-feiras, às 19 horas, dá o nome na recepção e recebe a orientação após a reunião. Temos também visita aos enfermos, todas as quartas-feiras, a partir das 14h30. Nesse caso, deve fazer o pedido na recepção. O culto no lar, nós temos orientação para quem quer realizar o culto no lar, que é muito importante, deve procurar informação na recepção sobre esse culto. E nós temos, no próximo dia 15 de setembro, sem ser esse domingo, próximo domingo, nós temos o Seminário em Defesa da Vida, que é de suma importância para todos nós. Nós temos o conhecimento sobre a importância da vida. Então, convoco a todos que estejam presentes aqui, e vai ter, inclusive, a apresentação do Coral Miramês. Bem, dito isso, vamos serenar nossos corações, nossas mentes, e fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Irmão Mendes. Valeu. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje falar sobre a coragem da fé. Fé, que é uma coisa tão importante, né, na nossa vida. Obrigado. A fé, nós já nascemos com essa sensação de confiança, de fé em Deus, já faz parte da nossa intimidade. Porque quando nós fomos criados por Deus, simples ainda, uma das coisas que nós recebemos foi a sua lei e a sua essência. E faz parte, a fé faz parte dessa essência. Nós temos isso na nossa intimidade. Mas, como todas as virtudes, como toda a lei divina, ainda bastante adormecido na nossa consciência. Então, nesses tempos todos, Deus nos mandou vários lembretes, várias oportunidades de nós não esquecermos essa fé, não esquecermos dele. Então a fé é uma coisa muito importante. A fé, ela é, a princípio, a gente pode dividir em fé cristã, ou seja, fé dogmática e fé raciocinada. A fé, muita gente acha que eu tenho fé, eu creio em Deus, eu tenho fé, eu creio em Jesus, eu tenho fé. Mas fé é diferente de acreditar, de crer. Crer, né? Acreditar é uma coisa, fé é uma outra coisa. A fé, no sentido da palavra, significa fidelidade. Acreditar, eu posso acreditar, mas posso ser infiel. Não posso ter a fidelidade que eu deveria ter. Então, realmente, eu não posso dizer que tenho fé, mas eu acredito. Então, existe essa diferença. Mas é muito importante a fé, porque é a fé que nos impulsiona, a fé que nos dá força para construir, para caminhar no processo evolutivo. Através da fé de muitos irmãos, é que nós estamos no patamar de hoje. Nós chegamos num processo evolutivo, tanto o mundo, né, a humanidade inteira, está num processo de evolução bastante adiantado em termos de conquistas materiais, vamos assim dizer, de conquistas científicas. A gente está num avanço bastante grande, através da fé de muita gente. A fé, aquela fé que faz com que eu acredite em mim, na minha capacidade, que eu não fico, abandono os meus projetos na primeira dificuldade. Então, é o tipo de fé que a gente chama de fé humana. Então, nós temos também dois tipos de fé. Nós temos, dentro da fé raciocinada, nós temos a fé humana e temos a fé divina. Então a gente vê que são aí vários tipos de entender essa fé. Então vamos lá. A fé dogmática. A fé dogmática é aquela fé que nós já passamos por ela. A gente sempre passa pela a fé dogmática. É a fé que nós estamos numa religião, numa igreja e falamos, ó, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu estou lá na igreja, vou à missa, eu sou católico, vou à missa todo domingo porque eu tenho fé em Deus. É uma fé dogmática. Eu acredito, está lá a imagem, eu vou fazer uma prece para Jesus que está ali no crucificado, né? Na imagem de Nossa Senhora, vou rezar para ele. Muito válido.
A fé dogmática, porque é aquela fé que faz com que nós elevemos nosso pensamento além da matéria. Nós consigamos pensar além do material, além das coisas físicas. Nós conseguimos esquecer um pouco os problemas do dia a dia, e aí a gente pensa em Deus. A gente faz as nossas orações. Essa é a fé dogmática, a fé que nós cremos em Jesus, acreditamos que Jesus veio nos salvar. Então eu falo, eu acredito, e daí eu já tenho uma confiança. Eu confio que Jesus é o nosso Salvador, e em cada religião tem uma forma de apresentar o Salvador. Eu aceito Jesus. Tem religiões, não vamos falar de nenhuma religião específica não, mas eu aceitei Jesus. Daqui para frente eu estou salvo. Muita gente pensa nisso. Aceitou Jesus e daqui para frente está salvo. Realmente, se ele aceitou Jesus, o fardo vai ser mais leve para ele. O jugo vai ser suave, o fardo, né? O jugo suave, o fardo mais leve. Mas não é porque ele aceitou Jesus, mas sim porque ele, ao aceitar Jesus, ele aceitou a lei. Ele, ao aceitar Jesus, ele se propôs a fazer a sua reforma íntima. Ele começou a mudar os seus hábitos. Aí as coisas começam a ficar mais fáceis para ele. Então, essa é a fé que a maioria de nós professamos, essa fé. Acreditamos e fazemos a nossa parte, tentando mudar as nossas ações, as nossas atitudes, querendo sempre fazer o bem, mudar os nossos vícios que temos, tentar tirar esses vícios da nossa vida, substituir por virtudes, deixar de ser orgulhoso. Então a fé nos faz fazer isso. Mas existe aquela fé mais poderosa, aquela fé que exige bastante coragem. Vamos voltar lá no início dos tempos, quando aqueles cristãos eram levados para as arenas, quando surgiu o cristianismo e que os cristãos eram aprisionados pelos romanos e levados aos cárceres, apanhavam, eram sacrificados ali, torturados, para negar o Cristo, para negar a fé. Então, o cristão, ele era levado para a arena e era dado a ele uma opção. Você nega o Cristo, você nega esse seu Cristo, você nega essa religião, você adota os deuses, você vai se ajoelhar perante os nossos deuses, porque os romanos eram politeístas, então adoravam vários deuses. Se você renegar o seu Cristo aqui, nós vamos te libertar. E eles não renegavam. Eles preferiam serem torturados e morrer na arena, mas não negavam essa fé. E foi através desses cristãos, através desses corajosos irmãos, que preferiram morrer a negar o Cristo, que o cristianismo foi cada vez crescendo mais, cada vez mais adeptos do cristianismo. E até hoje o cristianismo nós vemos aí essa grande doutrina que é a doutrina cristã. Mas começou com a coragem daqueles irmãos que não deixaram corromper a sua consciência, porque aí é aí que está o miolo da coisa, a consciência. Você não agredir a sua consciência, você agir de acordo com ela.
Quando você conheceu o Cristo, quando aqueles cristãos, aqueles irmãos conheceram o Cristo, conheceram o Evangelho, eles tiveram certeza que era o caminho correto. A sua consciência, onde as leis divinas estavam adormecidas, as leis de Deus, se levantou ao contato com o Cristo. Todos aqueles conhecimentos vieram à tona e eles tiveram a certeza do que queriam, que era o caminho correto. Então a sua consciência não poderia ser manchada com uma mentira, porque eles podiam simplesmente falar assim: eu renego o Cristo, eu adoro os deuses romanos, o Deus da chuva, o Deus da guerra. E eles eram libertados, e eles podiam continuar sendo cristãos lá nas catacumbas, reunindo com os outros cristãos, professando a religião cristã, mas a consciência não estaria mais pura, a consciência não estaria mais livre da mentira. Eles estariam corrompendo a própria consciência. Nenhum deles negou o Cristo. Nós temos o exemplo da Joana de Cusa, que foi levado para ser queimada com o filho, e o filho, os romanos perguntaram para ela: você renega o seu Cristo, que você será libertado junto com seu filho. E o filho dela, chorando, falou: mãe, renega, não quero morrer. E ela, na sua fé inabalável, não renega o Cristo. Somos cristãos. E começou a fazer oração e cantar hinos de louvor. E foi queimada junto com o filho. Isso é coragem da fé. Nós temos o exemplo do próprio Kardec, quando vivia lá nas Gálias, antes de ser Kardec, que foi queimado também, porque defendia uma doutrina semelhante ao cristianismo. Ele foi queimado, ele não renegou. Nós temos exemplos lá nas Gálias, nos séculos XII, mais ou menos, de cristãos que eram aprisionados e eram também queimados na fogueira. E a todos eles foram dada a oportunidade de renegar o Cristo. E nenhum deles renegou. Todos preferiram a morte. Então, esses irmãos corajosos que deram a sua vida, nós temos que render uma homenagem a eles, porque graças a eles o cristianismo cresceu o quanto cresceu até hoje. Hoje nós não temos mais as perseguições de antigamente. Hoje ninguém vai ser aprisionado, nem queimado. Mas muito pouco tempo atrás, ainda o Espiritismo, a doutrina, a terceira revelação, foi perseguida aqui no Brasil. Bezerra de Menezes, quando implantou a doutrina praticamente aqui no Brasil, foi perseguido, foi caluniado. O Allan Kardec, quando começou a codificar o Espiritismo, ele sofreu muitas calúnias. Muitos amigos viraram as costas para ele, mas ele, na fé inabalável, no compromisso assumido no plano espiritual com os espíritos superiores, com os trabalhadores do Cristo, ele foi até o fim. Ele não deixou-se abater em momento algum. Isso é coragem da fé, é coragem. E nós temos a nossa fé, nós temos fé, todos nós temos. Mas será que a nossa fé é
é tão forte assim. Será que se alguém chegar uma arma em mim e falar assim, você vai deixar de ser espírita, senão você vai morrer, eu vou... Claro que isso não vai acontecer, mas é uma questão de a pensar, será que eu tenho a fé forte desse jeito? Que eu sou corajoso? Nós temos que ter coragem hoje para muita situação, porque nós não vamos ser presos, nós não vamos ser queimados, nem julgados às feras, mas nós ainda sofremos algum tipo de perseguição. Nós somos perseguidos silenciosamente nas repartições públicas, quando você chega para ser atendido. Se você é espírita, muitas vezes você é mal atendido. Quando você vai tentar arrumar um emprego, uma vaga de emprego, quando você diz que é espírita, muitas vezes o emprego é dado para outra pessoa. Existe ainda preconceitos. Existe ainda espíritas que, quando estão lá fora, que alguém pergunta, qual é a sua religião? Aí ele fala assim, eu sou espiritualista. Não tem coragem de falar que é espírita, porque sabe que vai sofrer algum tipo de preconceito. Vai deixar de pertencer a algum grupo social, vai ser desligado de algum grupo social, eles vão virar as costas para ele, vai ser maltratado, vai deixar de ter algumas vantagens em algum lugar, e coisas parecidas. Então, a coragem, ela hoje é muito mais exigida, que antes era só o problema, aceita o Cristo ou não, você vive ou morre. Agora ninguém te pergunta, mas você é sacrificado nos detalhes, em várias situações, pelas costas. Então, essa coragem, é muito importante que a gente esteja bastante consciente do que queremos, se queremos seguir o Cristo, se queremos fazer a nossa caminhada evolutiva, ou se vamos nos aderir à maioria das coisas do mundo material. Porque o mundo material, com seus atrativos, que são muitos, vai nos exigir renegar o Cristo ou não em muitos momentos da nossa vida. Em muitos momentos você vai ser chamado para eventos ou participar de situações contrárias à lei do Cristo. E você vai ser tentado a aceitar o convite, porque vai ser muitas vezes difícil negar o convite, porque implica em distanciamento de coisas que nos agradam hoje, que nos atraem muito no mundo material. Nós podemos ocultar a nossa religião, que na verdade a nossa doutrina, em momentos em que eu esteja adentrando a uma reunião social, a uma festa, ou um convite para participar de algum evento, e que se eu me declarar espírita, eu vou sofrer, talvez algumas pessoas vão virar as costas ou vão desconvidar-me para esses eventos. Então, muitas vezes eu sou tentado a não falar, ou falar que não. Mais fácil eu dizer que sou espiritualista, não me comprometo e não perco as minhas chances de participar do mundo material. Então, a coragem da fé é você assumir aquilo que nós queremos, que eu quero ser. Eu quero seguir o Cristo, o que significa que eu quero seguir a sua lei, o seu evangelho.
Eu tenho que me preocupar com o próximo. A lei do Cristo, o Evangelho do Cristo, é amar a Deus como Pai sobre todas as coisas. Honrar esse Pai. Ser fiel a esse Pai. A fé é isso. É ser fiel ao que Deus quer de nós. Ao que o Cristo veio nos trazer, esse Evangelho que antes era divulgado e agora tem que ser vivido. Nós temos que viver o Evangelho, porque nós já conhecemos, nós já passamos da fase de conhecer o Evangelho. Nós estamos na fase de exemplificar o Evangelho. E exemplificar o Evangelho é coragem da fé. Porque não é fácil exemplificar o Evangelho. Porque muita gente pensa que coragem é ser ousadia, arriscar a vida, enfrentar o perigo. Não é essa coragem. A coragem de assumir a sua própria consciência. Essa é a verdadeira coragem. Nós aprendemos com Jesus que o mais corajoso não é o mais valente, mas é aquele que ama mais, até mesmo seus inimigos. Essa é a coragem. Amar os inimigos. É dar a outra face. É não retribuir a violência com outra violência. Isso é ser corajoso. É muito mais corajoso quem age dessa forma do que quem revida a violência com outra violência. Então a coragem é agir de acordo com os ensinamentos do Cristo. Ser brando e pacífico. Coragem é firmeza, energia frente aos problemas que nos desafiam. Coragem de enfrentar as dificuldades, de dar o primeiro passo. Porque Jesus disse, né? Faça da sua parte que eu te ajudarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Mas eu tenho que dar meu passo para chegar até Ele. Ele está lá me esperando. Deus está, como filho pródigo, nos aguardando a qualquer momento que nós quisermos voltar sobre os nossos passos e encontrá-lo novamente. Mas depende de cada um de nós. Então a coragem é levantar do sofrimento e caminhar em direção a uma solução, em direção a um processo de mais felicidade, de mais harmonia, nos despojando do nosso orgulho, da nossa vaidade e do nosso egoísmo. Quando nós nos despojamos do egoísmo e do orgulho, nós conseguimos levantar e dar um passo para frente. Porque o orgulho e o egoísmo e a vaidade nos prende àquele processo que está me fazendo sofrer. Então eu fico sofrendo porque não estou incomodado ainda. Não estou incomodado ainda. Então quando eu estiver incomodado, basta eu dar um passo em direção à solução, que eu paro de sofrer imediatamente. A coragem para entender os que não nos compreendem, orar pelos que nos perseguem, bendizer aos que me maldizem, os que me maldizam, amar em espírito e verdade os irmãos
que se dizem nossos inimigos. Então é o mandamento do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo é tudo isso, é ser benevolente, ter coragem de aceitar o outro como ele é, ter coragem de pegar o irmão que todos viram as costas e acolhê-lo. Então isso é coragem de fazer o bem, é coragem da fé. O verdadeiro sentido da vida física na Terra, a gente tem que buscar, e jamais nos faltará a coragem de vivê-la com amor, trabalho e desprendimento, estudo e edificação, para que o reino de Deus se estabeleça entre os homens e a humanidade se caminhe para o plano de regeneração. Então, qual que é o sentido da vida física? O sentido da vida física é o aprendizado. O sentido da vida física é o resgate. É a correção das desarmonias que nós mesmos criamos na lei divina. Então, se eu ainda, na minha ignorância, criei desarmonias na natureza, a vida me dá a oportunidade de me reajustar, de corrigir essas desarmonias. Mas eu preciso de ter coragem de aceitar a prova que vem para eu cumprir. Porque muitas vezes esse resgate é doloroso. E se eu não tiver essa fé, confiança do Pai, a fé raciocinada, a fé que me diz que eu estou sofrendo, mas não é castigo que eu estou, não é um castigo, e sim um resgate que eu estou fazendo de desarmonias que eu mesmo criei, porque o outro não vai corrigir a minha desarmonia, tem que ser eu mesmo. E quanto antes eu corrigir essa desarmonia, melhor para a minha caminhada evolutiva. Quanto antes eu correr dessa correção, mais tempo eu vou ficar preso a esse mundo de sofrimento. Mais tempo eu vou ficar preso a esse mundo de expiação e provas, que muitas vezes me torna a minha vida, a minha caminhada difícil e sofredora. Então, quanto mais cedo eu procurar compreender os motivos que me levam a passar por certas dificuldades, mais cedo eu dou um passo em direção a uma vida mais feliz. Porque bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram significa, graças a Deus você está pagando o seu resgate. Porque assim que esse momento acabar, você não sofrerá mais. Você já resgatou o seu débito. Por isso, bem-aventurados que sofrem. Porque essa vida nossa, em relação à vida futura, em relação à vida eterna que temos, é um breve momento. Então, se eu tiver a resignação, a confiança no Pai, de que esse sofrimento que eu estou passando não é um castigo que Deus me deu, mas sim uma oportunidade de eu sair daqui com a alma limpa. Eu estou lavando a minha alma quando eu estou sofrendo aqui. Não é apologia ao sofrimento, é uma verdade. Então, se eu passei esse sofrimento acreditando que é o remédio que vai me salvar, que vai me colocar em condições de dar passos maiores, eu não tenho que sofrer. Eu tenho que passar pelo sofrimento, mas sem sofrer. Sofrer depende de nós. O sofrimento são situações que Deus nos dá como oportunidade de nós trabalharmos em nós a aceitação, a confiança em Deus, a confiança em nós mesmos, a confiança em que nós podemos, nós suportamos e vamos sair do outro lado
sem mais máculas na nossa alma. Isso é coragem. Mas essa fé, ela tem que ser bem compreendida. Ela tem que ser... Por isso os estudos estão aí. Nós temos aqui na casa os grupos de estudo, que estuda o Evangelho, que estuda as obras espíritas de André Luiz, que nos mostram claramente como a vida é. Não a vida material, mas a vida em si. A vida que Deus nos deu. O objetivo dessa vida. Onde que nós temos que chegar, que Deus quer que nós cheguemos. A nossa caminhada depende dessa coragem de dar os passos. Porque não é difícil, mas trabalhoso, como diz o nosso irmão Marcelino. Nada é difícil, mas dá trabalho. Exige muita renúncia, desapego à matéria, renúncia dos tesouros da terra, vamos assim dizer. Tesouros em que o ladrão rouba e que a traça corrói. Vamos conquistar os tesouros do céu, que são as virtudes. E que nós temos essas virtudes em nós, adormecidas. Basta nós exercitarmos essas virtudes, que elas vão tomando força e vão crescendo na nossa vida. E vão tomando força, e aos poucos nós vamos deixando aquilo que nos prejudica para trás. Nós vamos nos transformando num homem novo, deixando para trás os vícios, aquilo que até então nos era importante, pelo qual nós brigávamos, pelo qual nós perdíamos a nossa fé, a nossa caminhada em direção ao Pai, pelos quais nós virávamos as costas para a lei. Porque Deus está sempre do nosso lado. Então essa coragem de aceitar é fazer tudo para poder agir como tal, agir de acordo com os ensinamentos. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, é o que diz Paulo. Então nós podemos olhar tudo, analisar tudo que nos apresenta, mas termos discernimento para escolher aquilo que nos faz bem, e não o que nos leva para caminhos tortuosos, para caminhos que nos prejudicam. Nós temos que ter coragem, em nome de Jesus, em nome daquele Cristo que nós dizemos que seguimos, daquele Evangelho que nós dizemos que aceitamos e vivemos. Nós temos que ter coragem de acolher o pobre que chega à nossa porta, de dar um bom dia para um trabalhador de rua que está varrendo a rua, de dar um bom dia para o mendigo que está na praça ali deitado, dormindo. Coragem de conversar com ele, porque muita gente não tem essa coragem. Se o mendigo vem conversar, às vezes ele quer só conversar. Você conversa com ele algumas palavras, né, cumprimenta ele sem discriminá-lo como pessoa, é o que ele precisa muitas vezes para o dia dele ficar melhor um pouco. Mas isso tem que ter coragem. Coragem da fé, essa fé que é fidelidade. Fidelidade aos ensinamentos do Cristo, que manda amar ao próximo como a si mesmo.
e até mesmo os inimigos. A coragem da fé. Vamos ser fiel às leis. Ela está na nossa consciência. Deus tem sido tão bom conosco que desde o início dos tempos, o princípio da humanidade, Ele tem mandado os bilhetinhos para nós, os lembretes, nos lembrando dessa lei que está em nós. Quantos morreram para trazer esse lembrete para nós? Estamos voltando aos cristãos que foram vários julgados à arena para as feras, para serem devorados, aqueles que foram queimados em fogueira, aqueles que foram discriminados no trabalho, discriminados na sociedade, por abraçar essa fé, por acreditar no Cristo e por dizer claramente a fé que processava, sem medo. Num Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que abriu mão de tudo que ele tinha material em benefício dos pobres. Era um médico que consultava de graça todo mundo. Quem podia pagar, pagava. Quem não podia, não precisava. E além de fazer essas consultas grátis, ele ainda pagava, tirava dinheiro do bolso para aqueles que não tinham, para que eles pudessem comprar os remédios. Bezerra de Menezes, na casa dele, passava dificuldade, mas ele tirava o que tinha no bolso para dar àquele que estava na frente dele em necessidade, passando a necessidade. Até o fato dele tirar até o anel de formatura dele e entregar para uma senhora, para ela poder vender e comprar os remédios que o filho dela precisava de tomar. Mas ele era ajudado pela espiritualidade, porque quando você está cumprindo com a lei, quando você tem essa confiança, tem essa fé, a espiritualidade não nos deixa abandonados. Deus está sempre cuidando de nós. Bezerra de Menezes, quando ele foi estudar no Rio de Janeiro, ele saiu lá do Ceará, e ele dava aula particular. E certa vez chegou um aluno lá e queria tomar aula de matemática. E ele estava passando um aperto, que ele ia ser despejado lá do quartinho que ele estava dormindo. Ia ser despejado porque ele não tinha dinheiro mais, nem para comer, nem para pagar os compromissos que ele tinha. E aí chegou um aluno, bateu na porta lá, ele foi atender, queria aula de matemática. Aí ele falou: olha, matemática é uma matéria que tem muito tempo que eu não mexo com ela. Você me dá volta aqui a semana que vem, que eu vou me preparar. Eu vou te dou a aula. Queria preparar a matemática, né, para recordar, né, os conceitos, para ele poder dar aula. Aí o rapaz tirou o dinheiro e pagou. Não, mas quando você tiver aula, você paga. Não, eu quero pagar adiantado. Você, por favor, aceita que eu quero pagar adiantado. E deu a ele o dinheiro, e era exatamente a quantia que ele precisava para saldar os compromissos que ele tinha. E nunca mais esse aluno voltou. Ninguém sabe, nunca mais viu esse aluno. Foi mais para frente, numa psicografia recebida, disseram para ele, o Espírito falou para ele: olha, não se preocupe, que se precisar a gente manda outro aluno na sua casa. Uma vez ele estava com a filha doente, não, ele estava em casa, estava faltando tudo, não tinha
as despensas tudo vazias, não tinha dinheiro, a filhinha dele estava doente. E ele foi chamado para atender uma pessoa. E aí a esposa dele, mas Bezerra, nós estamos precisando aqui, não tem nada aqui, não temos comida, não tem. Mas eu vou atender e Nossa Senhora vai cuidar de nós, vai nos suprir. E foi atender o paciente dele. E aí chegou uma carroça na porta da casa dele, cheia de mantimento. O cara bateu lá, mandaram entregar isso aqui. Supriu a casa dele toda. Ninguém ficou sabendo quem mandou. Então, as coisas acontecem. Mas nós precisamos de ser coerentes com a lei. Ele fazia parte dele. Por isso nunca foi abandonado. E nós também. Se nós formos fiéis àquilo que acreditamos, honestos, nós podemos ter certeza que não estaremos abandonados, em momento algum. A ajuda estará sempre chegando no momento que nós precisarmos. Talvez de forma que a gente não compreenda de imediato. Ela não chegará do jeito que nós achamos que vai chegar, do jeito que nós queremos. Porque quem sabe é Deus. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe o que é bom e o que é ruim para nós. Ele sabe que se eu pedir sem propósito alguma coisa, sem bom senso, infantilmente, espiritualmente falando, Ele não vai nos atender. É como uma criança que pede para o pai algo que o pai não vai dar de jeito nenhum, que é absurdo. Por exemplo, dar uma criancinha, você vai dar uma caixa de fósforo e ensinar ela a riscar os fósforos. Não, jamais um pai vai fazer uma coisa dessa. Ou dar uma arma para o filho. Então, Deus também age conosco dessa forma. Ele sabe o que precisamos, mas Ele quer ver a nossa humildade. Não é questão de masoquismo, não. Ele quer ver o quanto nós confiamos nele como Pai, o quanto nós dedicamos a Ele a nossa parte de adoração, de respeito, de confiança. Se nós fizermos essa parte, e a mais difícil é exatamente seguir essa lei que Ele criou, a lei de Deus que está na nossa consciência, que é uma lei única em todo o universo, mas é uma lei justa, é uma lei que não tem erro. E nós podemos ter certeza que não estaremos abandonados em momento algum. Mas é preciso que a nossa parte seja feita. Vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis. Fiéis aos ensinamentos do Cristo. Então, muita gente confiou em Deus, confiou em si próprio e abriu caminhos que levaram a um grande progresso da humanidade, grandes descobertas. São pessoas que dedicaram a vida, muitas vezes, para criar alguma coisa que fosse útil ao mundo, útil à humanidade. Ter coragem de aceitar e admitir, e agir como tal. A fé raciocinada, ela tem que ser em obras. A fé sem obras também não vale de nada. Então nós precisamos de compreender o que Deus espera de nós e fazermos a nossa parte.
O trabalho é a forma de nós vivenciarmos a nossa fé. O trabalho em benefício do próximo. O trabalho em benefício de todos. E o trabalho é tudo aquilo útil. Não precisa de ser um trabalho braçal, um trabalho que é caracterizado como trabalho. Mas o trabalho é tudo que é útil, inclusive o trabalho mental. Eu posso trabalhar mentalmente as ideias para construir uma coisa que vai ser boa para a humanidade ou para a comunidade onde estou inserido. Trabalho mental. Eu posso fazer um trabalho escrevendo livros que vão instruir as crianças, que vão ajudar as pessoas a conseguir sair das suas dificuldades. Isso é um trabalho útil. Eu posso criar uma arte, posso ser um artista que vai trazer alegria para as pessoas. Tudo isso é trabalho. Tudo isso é trabalho útil. Então, se nós agirmos com essa confiança em Deus, fazendo a nossa parte, nós estamos sendo corajosos. Quando nós acolhemos aquele que precisa, no momento em que ele nos procura, nós estamos sendo corajosos. Quando eu deixo uma pessoa de rua que está pedindo ajuda entrar na minha casa, nem que seja para tomar um copo d'água, eu sou corajoso, coragem da fé. Eu estou ajudando, eu não estou discriminando. E quando eu afirmo a minha fé no cristianismo, a minha fé no Cristo, na doutrina que professamos, é uma coragem que muitas pessoas ainda não têm. Quando eu, sabendo que vou ser discriminado em algum momento, eu mantenho a minha posição, eu estou sendo corajoso. Porque nada adianta eu dizer que não sou, sendo que eu sou. Jesus disse que sua palavra seja sim, sim, não, não. Tem que ser coerente. Então, se eu sou coerente com aquilo que eu creio, aquilo que eu falo e com aquilo que eu faço, eu tenho uma fé corajosa. Uma fé que não me deixa parar em lugar nenhum. Que me ajuda a dar os primeiros passos no momento que eu tenho que sair do lugar. Então, a reflexão de hoje, basicamente, é essa aí. Espero que eu tenha dado o que pensar para vocês aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou aproveitar e dizer o seguinte, sobre o nosso dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro, o mês de setembro é um mês de valorização da vida. Importante. Outro dia eu recebi a mensagem do filho de uma amiga nossa que suicidou. Lamentavelmente, um rapaz novo suicidou. E outros, quantos têm tomado essa atitude drástica na vida? O suicídio é uma das atitudes que tem crescido muito no nosso meio, não no meio cristão, no meio nosso da humanidade. Suicídio de jovens que presumidamente teriam uma vida pela frente, de aprendizado, de construção, né? E abandona a oportunidade. Então, esse mês de setembro, mês de valorização da vida, nós vamos ter o nosso seminário. Dia 15 de setembro, vai ser num domingo, onde nós vamos ter 2 palestras.
A primeira sobre a eutanásia. Quem vai fazer esse estudo por nós é o Dr. Renato. O Dr. Renato é um médico homeopata, é odontólogo, professor da Escola de Odontologia da UFMG, professor professor de Esperanto, professor de homeopatia, e ele vai falar sobre a eutanásia. A eutanásia também a gente tem visto notícias de muita gente procurando fazer esse processo de eutanásia. Inclusive, gente quer sair do Brasil para poder ir em países que tem que aceitam fazer isso, para fazer essa eutanásia, que é uma mesma coisa que um suicídio, né? A eutanásia é a mesma coisa que suicídio, só que quem faz isso acha que fica livre da responsabilidade de ter tirado a própria vida, mas é a mesma coisa. Se eu autorizo alguém a tirar a minha vida, é a mesma coisa que eu mesmo tiro a minha vida. Então não tem muita desculpa, não. E são atitudes que trazem, que demonstram falta de fé, falta de confiança em Deus. Essa coragem, é zero de coragem, dessa fé, desse Pai que não nos abandona. Então, a gente tem esse seminário, vai ser falado muito sobre o assunto, na visão do amor ao próximo, de como acolher, né, essas ideias, como conversar com essas pessoas, antes que cometam, né, claro, as atitudes terríveis, né? Então, vai ser sobre a eutanásia. E o segundo estudo vai ser sobre o suicídio mesmo. Vai ser o Arnaldo, um irmão Arnaldo Chaves, ele é também especializado em tratamento de pessoas psicólogo, pessoas que têm essa ideia fixa de suicidar, de tirar a vida. Então vai ser um seminário muito importante e eu convido a todos vocês para participarem dele aqui. Basta fazer a inscrição ali na recepção, porque nós conseguimos colocar aqui no salão 100 pessoas mais ou menos, 100, 105, mais do que isso não tem jeito. Então por isso que é preciso fazer a inscrição, para a gente poder organizar. Vai ser muito bom. Nós vamos ter um momento com o coral, que vai cantar algumas músicas para poder desanuviar o ambiente. Eu convido realmente que vocês não vão se arrepender de participar desse seminário, dia 15 de setembro. No mais, nós vamos caminhando para o final da nossa reflexão. Quem quiser tomar o passe é só ficar aqui na fila. Vamos fazer nossa prece. Você quer acrescentar alguma coisa? Falou sobre os grupos de estudo? Falou, né? Só relembrando aí, nosso grupo de estudo, sexta-feira, nós estudamos o Evangelho com o Livro dos Espíritos e as obras de André Luiz. Nós estamos estudando o livro Mensageiros da Luz. Toda sexta-feira, 19h45. Quem quiser participar é só comparecer. Ah, sim. O seminário é de 14 às 17h30. 14 horas em ponto, a gente faz a prece e começa. Até às 17h30. Esse é o seminário. Então, esse estudo do Evangelho e das obras de André Luiz vai até às 21h15, 17h45, é só chegar e participar. E nós temos também iniciado o estudo dos tarefeiros, que não é só para tarefeiros, é todo aquele que está adentrando a doutrina espírita, que ainda não conhece bem a doutrina, que quer conhecer. Nós temos um estudo que a gente está estudando os passos
que antecederam a codificação do Espiritismo. As ocorrências que aconteceram no ambiente da Europa e da França e do mundo de um modo geral, que levaram a essa codificação, o trabalho dos espíritos em chamar a todos para poder participar dessa codificação, chamar atenção para o mundo espiritual, porque até então ninguém conhecia o mundo espiritual. Qualquer manifestação era o demônio que estava aparecendo ali. Ninguém conhecia mediunidade, espírito que podia estar querendo manifestar ali, era um espírito bom. Para todo mundo, para qualquer espírito, qualquer manifestação, era o demônio. Aí ia para a igreja fazer exorcismo, ninguém conhecia. Então o ambiente foi preparado lá no século XVII e XVIII para que o espiritismo pudesse ter as suas portas abertas, para chegar essa codificação para o Kardec. Aí a encarnação do Kardec. Quem era Kardec antes de encarnar? Nós temos esse estudo todo, os fatos históricos que antecederam a doutrina. E também nós temos um outro momento que nós estudamos toda a doutrina, os princípios básicos. Cada um dos princípios básicos da doutrina nós estudamos junto com o Livro dos Espíritos e junto com o Evangelho. É um estudo bem inicial para quem está adentrando a doutrina e que quer conhecer mais. Convido a todos para participar. Toda segunda-feira, às 19h45. É só chegar aqui e ir lá para a salinha. São convidados também. No mais, vamos levar nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado. Agradecer a espiritualidade amiga pela sustentação e as intuições, pelo estudo aqui realizado, agradecermos a Jesus e pedir que Jesus possa nos envolver, a todos aqui presentes nos dois planos de vida, na sua paz, serenidade, harmonia, e que possa nos conduzir em segurança até os nossos lares. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos vocês pela caridade de me escutar aqui esse tempo todo.